Calma. Bora. Oi, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de dolo e culpa. Deixa eu só preparar a apostila aqui. Só um minuto, beleza? Agora podemos começar. Então, veja, o que nós já estudamos, né? Que dentro do fato típico a gente tem que ter a conduta. E que a conduta pode ser uma ação ou pode ser uma o quê? Omissão. Não é isso? E aí vimos a figura do garantidor. Só que não basta eu ter uma ação ou uma omissão. Para eu ter crime, essa ação ou essa omissão, ela tem que estar revestida de dolo ou, no mínimo, de culpa, que é o elemento subjetivo da conduta. Se eu não tiver dolo nem tiver culpa, eu não vou ter crime. Por mais que eu tenha uma ação ou uma omissão, né? Imagine o seguinte, você compra um carro zero seu carro. Seja todo ok, garantia, revisado, né? Você compra seu carro zero e você está andando com ele normalmente pela rua. De repente, ele veio com um vício oculto de fábrica, que você obviamente não sabia, porque não tinha sido chamado para fazer um recal, nada. E esse vício, né, do carro, que veio já na fábrica, faz com que a barra de direção trave. Por conta disso, você perde a direção do carro, acaba subindo em cima de uma calçada e atropela e mata um pedestre, né? Um transeunte, um pedestre. Então, veja bem, você praticou crime? Você, motorista do carro? Não, não praticou. Por ausência de quê? De dolo ou de culpa. Lembram dos princípios? Não existe responsabilidade penal objetiva. A responsabilidade penal é sempre subjetiva. Isso é, ela tem que estar ligada a dolo ou a culpa. Não existe responsabilidade penal objetiva. Ela sempre vai ser subjetiva. Então, vamos ver na conduta desse motorista. É óbvio que houve uma ação. Ele estava dirigindo o carro, né? Houve uma conduta positiva, uma ação, dirigiu o carro. Mas houve da parte dele intenção de atropelar o pedestre? Ele olhou lá o pedestre, viu assim, esse é meu inimigo. Vou subir a calçada e vou atropelar ele? Não. Ou então ele assumiu o risco da produção do resultado? Tipo, né? Estava em excesso de velocidade, previu que podia, né, perder a direção do carro, atropelar alguém e pensou, não tô nem aí. Se acontecer, aconteceu, dane-se. Não. Então não houve dolo. Houve culpa? Ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Não. Ele não foi negligente porque a manutenção do carro estava em dia. Ele não é o caso de ter sido chamado para um recal e ter feito ouvido de mercador. Não ter ido, não. O vício era oculto, ele não sabia. Ele foi imprudente? Não, ele estava andando com o carro dele numa velocidade normal, que estava tudo ok, não foi imprudente. Ele foi imperito? Não, porque ele sabe dirigir o carro. O defeito estava além do poder dele de dirigir o carro, né? Era um defeito que travou a barra de direção. Então não é que ele não soubesse dirigir, certo? Então ele não foi nem imprudente, nem perito, nem negligente. Então, na realidade, não houve dolo nem houve culpa. Se não houve dolo nem houve culpa, para o direito penal não houve conduta. Sem conduta, lembra? Não há fato típico. E sem fato típico não há crime. Então, no campo do direito penal, a morte desse transeunte, desse pedestre, vai ficar sem punição, certo? O que nós vamos ter é a responsabilidade civil, e aí vem lá da montadora, que vai ter que pagar, certo? De repente até uma pensão para os familiares dessa vítima, porque o erro veio da montadora. Então é uma responsabilidade civil, certo? A pessoa jurídica, salvo duas hipóteses da Constituição, e sendo que só uma foi regulamentada, que está no artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, que trata dos crimes ambientais, a pessoa jurídica ela não pode ser autora de crime, certo? Não pode ser autora de crime. Só o homem, por isso que o direito penal, como vimos, é feito para o homem. Porque tirando essas duas exceções, que na verdade é uma ficção jurídica, a pessoa jurídica é óbvio, né? Não pode ser autora de crime. Quem pode ser autor de crime é aquele homem que representa a pessoa jurídica, certo? Então, no caso aqui,
voltando ao nosso exemplo, não haveria dolo, não haveria culpa, não haveria crime. Então, para eu ter crime, eu tenho que ter dolo e culpa, certo? Ó, o dolo, gente, é natural. Por que ele é natural? Porque eu estou na página 37 da apostila. Vocês podem acompanhar pela página 37 da apostila. Por que ele é natural? Ele é natural porque basta para eu ter dolo que haja vontade e consciência, certo? Consciência e vontade. Isso é o suficiente para ter dolo. Eu não valoro o dolo, gente. Isso quer dizer, a valoração é o quê? É você julgar o certo, o errado. Esse desvalor da conduta, esse julgamento não está na seara de dolo. É por isso que eu posso ter pessoas que agem com dolo, porque tiveram consciência e vontade, e eu não vou criticar, eu não vou desvalorar essa conduta. Quer ver um exemplo? Aquele caso que a gente já falou de coação moral irresistível. Lá do gerente do banco, que é feito refém, e ele é obrigado a colaborar com o bandido, porque senão a família dele vai morrer, enfim. Veja, houve consciência e vontade dele? Sim, de ajudar o bandido. Ele sabia o que estava fazendo e ele quis fazer. Agora, ele quis por quê? Porque estava sofrendo uma coação moral. Então, nós não houve dolo. O que não vai haver é culpabilidade, porque não podemos exigir dele uma conduta diferente. Então, ele agiu com dolo. E veja bem, nesse caso, nós não vamos o quê? Censurar, nós não vamos entender que a conduta dele trouxe um desvalor. Porque o que não vai haver é culpabilidade. Então, o que eu quero dizer, nem sempre, né, a pessoa que age com dolo, nós vamos censurar essa conduta. Na maioria dos casos, sim, mas às vezes não. Quer ver em outro exemplo? Na legítima defesa, né? Você imagine o policial que mata, né, ou outra pessoa que mate alguém para defender a vida de um terceiro. Quando ele atira para matar. Então, ele tem consciência ao atirar que pode matar e vontade de matar para salvar a vida daquela outra pessoa? Tem. Então, ele teve dolo. Mas nós vamos censurar a conduta dele? Não. Por isso que o dolo é natural. Nós não vamos julgar. Para eu saber se houve dolo, basta que eu pergunte e responda positivamente que houve vontade e consciência. Nesse caso do policial, seria excludente da ilicitude. Não haveria crime, mas não por ausência de dolo, não por ausência de fato típico, e sim por ausência de ilicitude. Lembra? Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, eu teria o crime? Não teria, tá? Mas não porque não houve fato típico. Fato típico houve. O que não houve é a ilicitude. Ele agiu com dolo, mas eu não vou censurar essa conduta, certo? Por isso que nós vamos ver futuramente, quando a gente estudar a teoria do erro, que o erro de tipo, ele exclui o dolo, porque o dolo tem que revestir os elementos do tipo penal. Então, você imagina se na hora de ir embora, né, você tá ali e pega sem querer, na hora de guardar dentro da mochila, você guarda dentro da mochila o vade-mecum do seu colega, porque é igual ao seu, meu modelito. E depois que você percebe que pegou errado. Veja, isso se chama erro de tipo, que exclui o dolo. Porque qual é o dolo que está no tipo penal, que a gente extrai da descrição do tipo penal do crime de furto? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, o dolo do crime de furto exige que você tenha o quê? Intenção, primeiro o quê? Consciência de que aquilo não é seu. E vontade, que é a intenção de subtrair aquilo que não é seu. Nesse caso, por um erro, que é uma falsa apreciação da realidade, ele pegou o vade-mecum achando que era o quê? O dele. Então, excluiu o dolo pelo erro de tipo, que vamos ver futuramente, certo? Existe 2 tipos de dolo. Dentro da classificação de dolo, a principal classificação divide o dolo em 2. Dolo direto e dolo indireto, certo? O dolo direto é aquele, como o nome já diz, a pessoa direta, né, quer praticar a conduta descrita no tipo penal. O dolo indireto, ele se divide em dolo eventual ou alternativo. O alternativo, na prática, ele é muito difícil de ter, que seria assim, um tanto faz, uma coisa ou outra. Você dá uma facada numa pessoa, aí eu pergunto para você, vem cá, mas
Quando você deu essa facada, você queria matar ou você queria ferir? Aí a pessoa fala, tanto faz, tanto faz. Veja, tanto faz é o quê? Né? É difícil na prática você ter isso, mas seria um dolo alternativo, uma coisa ou outra. E nesse caso, responde pelo crime mais grave. Então, responderia por tentativa de homicídio, certo? E não por lesão corporal, ok? Agora, o dolo eventual é um dolo que a gente tem muito. Eu até digo na apostila, tá, gente? Isso é só para vocês entenderem. Não é para botar em prova, não é um conceito técnico, certo? O conceito técnico do dolo eventual, tá? O dolo está no artigo 18 lá do Código Penal. Nós temos a primeira parte, no inciso 1, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado. Essa primeira parte, quando a gente quis o resultado, diz respeito ao dolo direto. E depois o artigo 20, depois vocês dêem uma olhada lá na lei, inciso 1, ele prossegue, ou assumiu o risco de produzi-lo. Então vejam que a lei expressamente só fala de 2 tipos de dolo, que são os que mais acontecem. O dolo direto, né, e o dolo eventual, que é uma espécie do gênero dolo indireto. No dolo eventual, como eu falei que não é técnico, há um excesso excessivo. O correto é você dizer o quê? Que no dolo eventual a gente tem previsão do resultado e assume o risco da produção do resultado. Em outras palavras, ele fala, isso realmente pode acontecer. Há um risco real disso acontecer. Mas ele fala o seguinte, sabe de uma coisa? Tô nem aí. Então ele assume o risco, eu tô nem aí, eu dane-se. Nem aí, certo? Mas ele não pode ser banalizado, então tem que ser aquele excesso excessivo. Por quê? Porque o dolo eventual, ele não pode ser... Primeiro, você tem que ter mais que previsibilidade. Previsão é mais que previsibilidade, certo? Previsibilidade é uma possibilidade. Previsibilidade é elemento do crime culposo. Já no dolo eventual, a gente tem que ter mais que previsibilidade. No dolo eventual, a gente tem que ter previsão. Então, você tem que ter o quê? Contorno definido. É aquela coisa que realmente é muito possível de acontecer, certo? E diante dessa previsão, você antevê, você projeta esse resultado futuro e você fala, ó, tô nem aí. Né? Por exemplo, o exemplo do Doutor Trancão, botei uma roleta russa. Você pega um revólver que tem da munição para 5 munições, você coloca uma munição e roda o tambor. Existe não é uma previsibilidade, é uma previsão, 1 em 5, de que pode dar merda. Mas se mesmo assim você prossegue, aperta o gatilho, em outras palavras é o seguinte, olha, eu vi que pode dar merda, mas eu vou pagar para ver, vou assumir o resultado, certo? Então, veja bem, o dolo eventual você tem que analisar o caso concreto. É possível o dolo eventual em crimes de trânsito? Sim, mas não é a regra. Como eu falei, há de haver esse excesso excessivo, entendeu? Tem que ser uma situação muito, muito, muito grave para a gente poder ter o dolo eventual. Né? Como, por exemplo, a pessoa completamente embriagada, em um excesso imenso de velocidade, um conjunto de fatores que faz a gente presumir, não, né? Entender, melhor dizendo, que houve a previsão e que diante dessa previsão a pessoa falou, ó, não ligo se acontecer, certo? Porque o dolo eventual, como já dizia Greco, e ele fala isso e é verdade, ele não pode ser presumido em um Estado democrático de direito, entendeu? Por isso que eu falo, eu não posso banalizar o dolo eventual. Eu tenho que analisar o caso concreto para poder ver se há ou se não há dolo eventual, certo? Em relação à tentativa de dolo eventual, o STJ entende que é perfeitamente possível, porque dolo é dolo. O crime doloso admite tentativa, o crime culposo não, como vamos ver, mas o doloso admite tentativa. Então, não interessa se é dolo eventual ou não, certo? Por exemplo, nesse caso da roleta russa, você atinge a pessoa, só que a pessoa não morre. Então, você que apertou o gatilho vai responder o quê? Por tentativa de homicídio, pelo dolo eventual, certo? A gente tem outros exemplos, às vezes certos tipos de espancamento, queimar uma pessoa viva. Você não pode dizer, aquele caso que até ficou famoso anos atrás e infelizmente se repete, lá do Índio Galdino, né? E se repete às vezes com pessoa de rua, enfim.
população de rua. Não, eu só queria causar uma lesão corporal. Não. Quando você pega, olha a previsão do resultado, olha o excesso excessivo. Você pega um álcool, uma quantidade boa, joga numa pessoa e até fogo. Né? Não há previsão do resultado morte? Claro, você não precisa ser nem médico, a gente não precisa ser médico para ter previsão. E se mesmo assim você fez, vai ser o quê? Vai ser que você assumiu o risco da produção do resultado, certo? Uma coisa, gente, que sempre cai em prova, e é muito importante vocês saberem, é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente. Veja, na culpa consciente, você tem a previsão do resultado também. Então, ela é uma culpa meio que metida besta, porque para o crime culposo basta a previsibilidade. Mas, no caso da culpa consciente, há uma previsão, por isso que ela é chamada também de culpa com previsão. Mas, diferente do dolo eventual, na culpa consciente, você, né, o agente, diante dessa previsão, ele não liga o dane-se, ele acredita, ao contrário, ele acredita sinceramente que aquele resultado não vai acontecer. Porque ele tem o quê? Ele tem habilidade suficiente para impedir o resultado, ele é o bom, entendeu? Então ele não espera que aquilo aconteça, ele renega aquele resultado. Um exemplo para vocês entenderem, que caiu em prova até da OAB, outra prova da OAB foi um motorista que era professor de autoescola, que estava dirigindo de uma forma meio doida, né? Ou seja, bem temerária, e a namorada fala, fulano, para, você pode causar um acidente, você está dirigindo aqui nem um louco. Ele fala, eu sei. Ou seja, nesse ponto a gente já teve a previsão. Só que aí ele fala, mas, pô, você esqueceu com quem você está falando aqui? Eu sou professor, eu ensino isso, eu dirijo muito, não vai acontecer nada. Então, isso é o quê? Isso é culpa consciente. Aí vem a pergunta na prova. Ele agiu com o quê? Né? Seria, ou atropelou e matou a pessoa, homicídio culposo no trânsito. Não seria doloso, porque aí tinha que responder culpa consciente. Outra questão que caiu muito, que fez muito sucesso na OAB, foi do atirador de facas, sabe? Então, eu tenho o atirador de facas, e o atirador de facas está lá, né? Fazendo a apresentação dele, atirando as facas na direção da sua companheira de palco, que passa pertinho dela. Então, existe uma previsão de que ele pode errar e acertá-la, porque é muito perto. Mas vocês acham que diante dessa previsão, ele fala, não, se eu acertar, dane-se, tô nem aí, tô com raiva dela? A prova não dizia isso. Que era desafeto dele, que ele queria dar um fim nela, não. A colega dele de trabalho. Então, o que é normal você pensar? Que diante da previsão ele fala, não, eu sou profissional, eu sou o cara, não vai acontecer. Só que aconteceu e atingiu, causou lá uma lesão no assistente de palco dele. Então, vem a pergunta, né? Ele vai responder pela lesão a título de quê? Aí tinha dolo eventual, dolo direto, culpa inconsciente, culpa consciente, culpa consciente. Porque ele teve a previsão, mas diante da previsão, é claro que ele não assumiu o risco, ao contrário, ele repudiou o resultado, certo? E na culpa? Na culpa a gente vai ter, são elementos do crime culposo, para qualquer crime culposo. A conduta, que sem conduta eu não tenho crime. A falta do dever de cuidado, certo? Que vai se manifestar pelas espécies de culpa, que nós já falamos, negligência, imprudência ou imperícia. A previsibilidade, certo? A previsibilidade, que é a possibilidade daquilo acontecer, sendo que na culpa consciente nós vimos que ela é mitidona, ela exige mais que previsibilidade, uma verdadeira previsão, lembrando que previsão é mais que previsibilidade. Eu tenho que ter o resultado não querido nem assumido pelo agente, claro, porque se eu quero ou assumo, não é culpa, é dolo. Importantíssimo, eu tenho que ter o nexo de causalidade, certo? Nexo causal, ou seja, eu tenho que comprovar que foi aquela minha conduta negligente, prudente ou imperícia que deu causa ao resultado. Por exemplo, o cara tá com um carro com freio uma merda. Mesmo assim, ele sai com o carro, certo? Mesmo assim, saiu com o carro, dirigiu o carro sabendo que o freio do carro estava ruim, né? Então, foi imprudente e negligente. Que não devia ter saído do carro e deveria ter trocado o freio. Só que aí houve uma batida, certo? Por quê?
porque o outro motorista avançou o sinal e atingiu o carro dele. Veja, não foi o fato do carro dele estar com freio ruim que causou o resultado. O resultado, quem deu causa ao resultado, que é o nexo causal que vamos estudar em futuras aulas? Quem deu causa ao resultado? Quem avançou o sinal, certo? Então, apesar dele ter agido não foi ele que contribuiu. Se os dois contribuem, eu tenho uma coisa que se chama culpa concorrente. E os dois respondem, certo? Por exemplo, se ficasse comprovado que o outro avançou o sinal, mas mesmo que ele tivesse avançado o sinal, se o freio dele tivesse bom, o resultado seria outro, ele iria responder também, porque houve a chamada culpa concorrente, certo? Concorrente. E dentro das espécies de culpa, eu vou falar só das principais, tá, gente? Estou na página 40, para a gente não extrapolar nosso tempo de aula principal. O resto a gente vê em sala de aula, tá? Então, a gente tem a culpa consciente, que é essa, ok? Que basta ter esses, que é a regra na culpa, né? Culpa inconsciente, que conduta e tal, enfim. A culpa consciente, que a gente viu, que aí é só trocar previsibilidade por previsão. Por isso que ela, às vezes, se confunde com dolo eventual, ok? Eu tenho, né, a culpa indireta, certo? Por exemplo, imediata, um desdobramento do fato culposo, que não impõe pena, tá? A atropela B, C sai em socorro de B e é atropelado por D. Veja, nesse caso, o A ele vai ser responsabilizado pelo atropelamento de B, mas eu não vou poder responsabilizar o A pelo atropelamento de C, entendeu? Apesar de C só ter saído do carro para socorrer o B que tinha sido atropelado por A, entendeu? Isso não é admitido, essa culpa imediata ou indireta não é admitida na esfera penal, certo? Muito bem. E a gente vai ter o chamado crime pré-ter-doloso, tá? Que é um crime onde a gente vai ter tanto dolo como culpa no mesmo crime, certo? Existe dolo no antecedente e culpa no consequente, no resultado mais grave. Ou seja, inicialmente eu tenho uma conduta dolosa, mas é como se eu quisesse ir até a página 17. E aí, por culpa, eu vou até a página 20, entendeu? Isso é o crime pré-ter-doloso. Olha, outra coisa, gente, importantíssimo. O crime culposo, gente, ele é uma exceção, tá? Por isso que faltou aqui eu falar, um dos requisitos do crime culposo, que estão aqui para vocês na página 40, tá, a tipicidade. Como tá aí, pois conforme o parágrafo único do artigo 18, o crime culposo é uma exceção. O que quer dizer isso, gente? Todo crime admite a forma dolosa, mas nem todo crime admite a forma culposa. Todo crime admite a forma dolosa, mas nem todo crime admite a forma culposa. Então, para o crime, por isso que quando o crime admite a forma culposa, ele tem que vir expresso. No crime doloso, não. Por exemplo, matar alguém, você já sabe que isso é doloso. Subtrair, como eu falei, pareceu para outra coisa ali é móvel. Doloso. Ofender a integridade física de outro. Doloso. Não precisa dizer ofender dolosamente, entendeu? É a regra. A regra não precisa ser escrita, já está subentendido. Agora, como o crime culposo é uma exceção, aí tem que vir escrito. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho homicídio culposo, porque está lá no artigo 121, parágrafo 3º. Eu tenho lesão corporal culposa, que está lá no 129, parágrafo 6º. Eu tenho peculato culposo, porque está lá no artigo 312, parágrafo 3º. Agora, eu não tenho estupro culposo, eu não tenho roubo culposo, certo? A maioria eu não tenho dano culposo, por isso que o dano culposo não é crime, é apenas responsabilidade civil, né? Por exemplo, você bate com o carro, não causou vítima, não causou, tá distraído e tal, vendo lá telefone, o carro freou para parar no sinal da frente, você, ponto, deu aquela porradinha no para-choque atrás. Só, isso é crime? Não, isso não é crime. Houve um dano, mas foi um dano doloso? Não, foi um dano culposo, né? Em razão da sua, o quê? Desatenção. Você foi negligente, estava desatento, não estava olhando o que tinha que olhar. Então, só que eu não tenho dano culposo.
Não existe, olha aí, previsão legal. E não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Então, o crime não tem. É claro que aquele que bateu vai ter que ressarcir, mas isso é dentro da esfera o quê? Civil, da responsabilidade civil. Penalmente não vai existir, certo? Porque nem todo crime admite a forma culposa. Então, tem que vir expresso que aquele crime admite a forma culposa. Caso contrário, aquele crime só vai existir na regra, que é a forma dolosa, certo? Ok? Então, agora vamos voltar aqui para a gente fechar com os crimes pré-ter-dolosos. Então, o crime pré-ter-doloso é aquele que é um crime qualificado pelo resultado, mas é um único crime. Só que, como eu falei, existe dolo no antecedente e culpa no consequente mais grave não planejado. Também tem que vir expresso em lei, né? E aí vocês vão estudar na parte especial para dizer, esse crime é pré-ter-doloso. Então, você já sabe que em relação ao resultado mais grave, o agente não pode ter querido nem assumido o risco da produção desse resultado. Vamos ver um exemplo. Muito comum que cai em prova. Artigo 129, parágrafo 3º. Olha aí. Lesão corporal seguida de morte. Quer dizer, o agente, ele quer causar lesão, mas não a morte. É muito comum, isso inclusive acontece, volta e meia a televisão até filma. Teve um caso recente de 2 amigos que, por conta de bebida, né, o amigo foi fazer uma brincadeira sem graça com o outro de esconder a chave do carro. Quando ele descobriu que tinha sido uma brincadeira de mau gosto, ele vai dar um soco no amigo. Só que o amigo cai, desequilibra e morre. Bateu com a cabeça no meio-fio, que é o que a gente chama de fatalidade, né? E morre. Veja, eu não vou responsabilizar o amigo lá, né, que virou amigo da onça, por homicídio. Ele vai responder por lesão corporal seguida de morte. Entenderam? Porque aquele soco não é suficiente para matar. Não foi um nocaute, não foi um Mike Tyson, não foi um espancamento para dizer que houve dolo eventual. Foi um soco. Acontece que ele caiu, bateu com a cabeça e morreu. Então, eu não posso dizer que em relação à morte houve nem dolo direto, nem dolo eventual. Houve, então, dolo no antecedente, ou seja, em relação à lesão, houve dolo, porque ele quis dar o soco, mas em relação ao resultado morte, que agrava o crime, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser, esse resultado, ele foi produzido por culpa. Então, a lesão corporal seguida de morte é um crime pré-ter-doloso. Vejam, aliás, que a gente na página 41, a gente tem outros exemplos, né? Ó, o aborto em relação também à lesão ou à morte, né? Naquela situação em que você vê que não quer causar a morte da mãe, só quer causar o aborto. Mas aí há uma complicação no procedimento do aborto e a mãe, a gestante no caso, vem e falece. O crime é de aborto com resultado morte, vai qualificar o crime de aborto. A pena é alta, mas é pré-ter-doloso. Porque eu não posso dizer que em relação ao resultado morte, nas situações, né, que a gente via de regra, existe o quê? Existe dolo. Tem até um exemplo aqui também na cena do filme O Vento Levou, né? Que a Scarlett O'Hara, naquela briga e tal, ela acaba se desequilibrando e cai da escada e aborta, certo? Ele não tinha intenção de causar um aborto nela. Então, eu não posso imputar o resultado doloso aborto ao marido, né? E outro exemplo, caso Amarildo, tortura com resultado morte. Veja, o que os policiais queriam era torturar. Eles não queriam matar. Porque eles não queriam matar, que eles pegaram a vítima na frente de todo mundo. E eles sabiam que matar desse jeito ia dar merda se sumisse, como deu. Né? Todo mundo viu eles botando a pessoa no camburão, Amarildo levando lá para o PP. E aí, de repente, a pessoa some. Então, na verdade, o que eles queriam era torturar para obter uma confissão, porque achava que ele sabia onde estava escondido o paiol de drogas, enfim e tal. Só que ele não aguentou. E naquela sessão de tortura ele veio a óbito. Gente, a pena é igual ao do homicídio. É crime hediondo. É um crime tão grave quanto o homicídio. Porém, a tipicidade correta não é homicídio. A tipicidade é que foi dada tortura com resultado morte, que está numa lei especial, como falamos, aquelas leis extravagantes, a lei de tortura, que é a Lei 9.455 de 1997. Então, vimos 3 exemplos de crime pré-ter
doloso, certo? É claro, gente, que numa questão de prova, né, o examinador, no caso, quando a gente for fazer nossa prova também, a gente vai ter que dar uma dica, certo? Sempre vem uma dica. Dica de quê? Se tinha previsibilidade ou era apenas previsão, se a pessoa assumiu o risco da produção do resultado ou não assumiu, entendeu? Vai sempre vir uma dica na questão para vocês poderem resolver os probleminhas, certo? Ok? Então, esse é o nosso resuminho de hoje e assista a aula. Vou estar esperando vocês online para tirar dúvidas e depois, ainda essa semana, vai seguir os exercícios relativos a dolo e culpa para a gente ir fazendo, ok? Um beijo e até a próxima aula.